Para algumas pessoas, não é fácil ser autêntico, ter opinião própria. Querer fazer uma coisa e acabar fazendo outra pode gerar frustração, arrependimento. Lígia Guerra fala hoje sobre os temores que, em maior ou menor número, acabam atingindo a todos nós. Oi, Lígia. Bom dia, Solé. Bom dia, Gisele. E pode até mesmo engordar? Pois é, essa foi a pergunta da nossa telespectadora, né? Que mandou esse questionamento. Puxa, Lígia, cada vez que eu tenho que fazer escolhas, parece que eu engordo. Será que eu estou enlouquecendo? Eu diria que não. Que, na verdade, talvez ela não esteja identificando o que está acontecendo na vida dela. É interessante, eu até estava pensando como as crianças, por exemplo, quando descobrem energia elétrica, elas vão no interruptor, batem a tecla e vem a lâmpada acender e ficam naquela brincadeira. Elas não sabem como aquele circuito funciona. A sensação que eu tenho é que a gente cresce, a gente costuma fazer isso com as nossas emoções. A gente vê que, de repente, uma emoção acende uma resposta, mas a gente não consegue entender o percurso disso. Então, o que a nossa telespectadora talvez não esteja compreendendo é que a ansiedade dela, no ato da escolha, no processo, faz com que ela tenha uma resposta, de repente, de atacar a geladeira, né? Mas existem várias outras respostas aí que a gente pode ter: insônia, depressão, estresse, enfim. Varia de pessoa para pessoa, né? E como controlar isso? Como criar essa consciência? Porque é o que você falou, ela não tem noção da reação, da causa e efeito que acaba fazendo com que ela engorde nessa situação, mas existem, como você falou, outras situações, outras consequências. Como ter essa consciência? Por incrível que pareça, parando de mentir para nós mesmos. Nós mentimos muito para nós durante o dia. Você vê uma agenda do ansioso, ele sabe que ele não dá conta de 10 compromissos em uma hora, mas ele coloca aquilo na agenda, né? Ou a pessoa sentir raiva. Poxa, eu senti raiva numa situação. Sinta a tua raiva, não fuja dela, não queira ser bonzinho. Eu não senti isso porque eu sou uma pessoa evoluída. Você tem que mergulhar naquele sentimento e entender por que você sentiu raiva naquele momento, o que aquilo desencadeou em você e por quais questões tuas. Um outro contraponto, a inveja. Tem gente que diz, eu nunca senti inveja na minha vida. Né? Isso normalmente é uma mentira. Né? Se você não sentiu, você não está evoluindo, isso faz parte. Veja o quê? O que causa isso? Procure desenvolver isso em você. Então, você vai para o outro contraponto do sentimento da inveja, que é a admiração. Então, as nossas emoções, elas se misturam, amor e ódio, admiração e inveja. Quando você foge do sentimento, você, por vezes, também deixa de desenvolver os sentimentos positivos que habitam em você. Né? Então, a gente tem que começar a diferenciar o que são emoções positivas e emoções negativas. E como que a gente faz isso? Quando uma emoção vem para a gente e causa desconforto e mal-estar, e a gente tomando consciência disso, a gente vê que pode efetivamente se livrar dessa emoção a partir da nossa consciência, a gente sabe que essa é uma emoção negativa. Quando uma emoção me traz bem-estar e eu vejo que essa emoção melhora o meu cotidiano e as minhas relações, eu estou com uma emoção positiva. Então, mas como que a gente costuma rotular isso? Como pecado ou virtude? Quando, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, é um amadurecimento. Aí eu comecei a entrevista falando sobre ter opinião própria. Isso também pode desembocar nessa questão de todos esses reflexos. Ou seja, hoje em dia é comum, até pelo que se fala do politicamente correto, às vezes as pessoas em geral evitam divergir. Né? Eu tenho uma opinião, mas eu não vou falar nada, vou ficar quieto, deixa assim mesmo como está. Isso também pode criar essa situação por não se ocupar, vamos dizer, um espaço que é seu, que é da sua opinião. Sem dúvida, isso digamos que engorda a gente. Por quê? Porque nós começamos a levar emoções extras e emoções mal resolvidas. Hoje as pessoas têm muito mais propensão em agradar do que em serem autênticas, né? Porque agradar dá menos trabalho. Ser a gente mesmo é muito mais trabalhoso. Requer um trabalho emocional e relacional muito maior. Porém, a longo prazo, se você olhar, as pessoas, tem estudos que comprovam até que se você olhar a pessoa que sempre concorda com tudo e aquela que costuma se posicionar mesmo pagando o preço, assim,
no bifurcar da vida, você vê que quem se posiciona mais evolui mais. Isso não tem a ver cresce. com desrespeitar a opinião do outro, né? Sem dúvida. Deixar bem claro. Não vamos deixar ruído de comunicação, né? A gente não está falando em ser combativo, nós estamos falando em ser autêntico, né? O problema é que hoje existe muito mais uma necessidade das pessoas, às vezes, convencerem os outros do seu ponto de vista, do que simplesmente expressarem o seu ponto de vista. Agora você, na fala anterior, terminou falando sobre o autoconhecimento. E até saber que opinião se tem, vem com o passar do tempo, com o tanto que a gente se conhece. Antes da entrevista a gente estava comentando quão grata é o amadurecimento, que com o passar do tempo a gente vai se conhecendo mais. E é natural que essa ansiedade vai diminuindo, ou pelo menos deveria diminuir, né? Essa é a grande beleza do amadurecimento, sim, né? É isso que a gente estava conversando. A gente deixa de ser uma pessoa que está envelhecendo para ser uma pessoa que está amadurecendo. Tem um ponto da vida da gente que a gente deixa de querer agradar e a gente passa a querer se relacionar de verdade. É tão libertador, né? Isso é libertador, isso nos dá asas. E o mais bacana de tudo isso é que quando a gente realmente amadurece, a gente percebe que a gente também atrai pessoas de qualidade para a nossa vida. Né? Você deixando de querer plateia te aplaudindo o tempo todo, é a hora que você consegue construir projetos realmente profundos na tua vida e angariar aliados para isso. Essa que é a grande questão da diferenciação do amadurecimento. Tá certo, Lígia. Muito obrigado mais uma vez. Lígia. Eu que agradeço. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Até.